Recomeçamos. Novamente, então, eu quero saudar a todos que estão aqui presentes e a todos que nos assistem pela via eletrônica, nesse nosso registro sobre registros, que é uma série de atividades acadêmicas, já no número 71 na exposição, no texto escrito número 90, sob o patrocínio da Uniregistral, a cujo reitor, o Dr. Francisco Raimundo, eu reapresento os meus melhores agradecimentos. Ao final da nossa exposição, vamos sortear, como de hábito, 2 livros. O primeiro, para aqueles que compartilharem publicamente durante a aula. Vamos sortear esta magnífica obra de meu querido amigo, Dr. Márcio Kamer, de Lima, que é juiz hoje na comarca de Santos, uso capião coletivo e desapropriação judicial. E para aqueles que estiverem inscritos, a inscrição é gratuita, no EAD, na EAD da Uniregistral, e tenham assistido ao menos a 3 dessas nossas 71 aulas, esse nosso registro de imóveis princípios. Eu também anuncio que o segundo tomo já está no prelo, com um índice elaborado competentemente pelas doutora Amanda Gil, doutora Laura Porto e a doutora Thaís Castelo Branco. Eu dizia que o atraso, antes do problema técnico, que foi vencido pela competência habitual da nossa equipe aqui, o atraso se devia ao trânsito de São Paulo. Embora eu tenha saído com mais de 2 horas de antecedência da minha casa, cheguei aqui em cima da hora. Isso se deve a que, lembrava eu do meu estimado amigo já e saudoso Patrício Handler, que foi provavelmente o maior urbanista da América do Sul, que sustentava o acerto da tese de Lewis Mumford, que as cidades com mais de 1 milhão de habitantes são cidades já cancerosas. Por isso ele falava em necrópole. São cidades que estão morrendo. Eu gosto daqui de São Paulo, gosto muitíssimo, mas nós temos que reconhecer que as condições de vida em São Paulo são sempre muito difíceis, não é? Bom, voltando aqui à nossa aula, eu quero observar que eu, em geral, acho que os estudos devem ser efetivados de maneira muito pessoal. E cada um tem lá o seu estilo. Essas aulas não são dirigidas, evidentemente, a quem presta concurso, não é esta a nossa intenção. Mas eu acho que elas são úteis para aqueles que vão prestar concurso, especialmente em São Paulo, porque dão a forração necessária daquilo que é o pensamento da Escola Paulista do Registro, que eu volto a dizer, é uma escola nacional, de sua fundação participaram vários registradores e pensadores de outros estados da federação, mas que, enfim, trabalhou com material nosso aqui. Então, acho que fazer um pequeno hiato nos estudos pessoais e ir à mídia social para assistir essa aula se justifica. O que não me parece justificável é que as pessoas percam muito tempo em outras mídias, por exemplo, em WhatsApp e companhia, em vez de ficar estudando. Isso que me parece incorreto. Então, fica aqui já um pequeno lembrete para os nossos estimados discípulos e alunos. Eu observo na semana passada, nós estamos fazendo história. Houve o sorteio de um livro em favor da minha querida amiga Camila Schmidt, lá de Araçatuba. E eu disse que ela tinha que mudar o nome de solteiro para casar, para colocar o sobrenome do Henri. Esta semana, para minha satisfação, ela me comunicou ontem que já foi ao poupa-tempo de Araçatuba e que já está providenciando a mudança, a posição do sobrenome do marido ao seu. Muito bem. Vamos começar, então, a nossa aula de hoje. Nós estamos cuidando do princípio da legalidade e, como capítulo do princípio da legalidade, o tema da dúvida. E hoje vamos aqui cuidar dessa distinção entre dúvida direta ou dúvida pura e simplesmente, que não há necessidade de referir sempre o adjetivo direta para nós cuidarmos da dúvida tal como ela está prevista em lei, a dúvida inversa, que a meu ver é uma ilegalidade, e a dúvida doutrinária, que tampouco existe no direito brasileiro. As 2 primeiras dessas designações, dúvida direta e dúvida inversa, correspondem de maneira limitada à acepção de dúvida como processo. Isso na aula anterior já tivemos ocasião de ver a distinção entre procedimento e processo, e por que eu prefiro falar em processo de dúvida. Ao passo que o nome dúvida doutrinária pode tanto referir-se a processo quanto, sob dado aspecto,
aos dois significados substantivos de dúvida registral, ou seja, juízo e fundamento. O que é a dúvida direta? A dúvida direta é aquela que é objeto do processo previsto na legislação brasileira atual. Ou seja, é o processo que está versado nos artigos 198 a 204, 207 e 296 da Lei de Registros Públicos, a nossa Lei 6.015 de 1973. Eu sempre que menciono a data de 1973 e lembro a propósito que a lei entrou em vigor em 1º de janeiro de 1976, dou-me conta de que até hoje ela não é aplicada inteiramente, porque ela foi criada especialmente para instituir o Folho Real, instituir a matrícula, e continua a perseverar com o sistema misto, matrícula e transcrição. Agora, parece que há uma previsão de meta da Igreja Corregedoria Nacional de Justiça para que se deixe de fazer averbação à margem das transcrições. E, ao meu ver, e sempre com o maior dos respeitos por essa orientação, acho que não devia ser meta, devia ser um provimento e pronto, já não se faz mais nada no âmbito das transcrições. Encerram-se todas elas, se for possível abrir matrícula de imediato, abre-se matrícula, se não for, faz retificação e abre-se matrícula depois retificado o que tiver que ser retificado. O que não me parece adequado é essa convivência que vai permanecer. Se nós não tomarmos uma medida enérgica a respeito do assunto, isso vai permanecer para o resto da vida. Ou seja, vamos continuar convivendo com transcrições e matrículas. Bom, a dúvida, pois, é um processo que se inicia nos termos da lei vigente com a rogação, solicitação, pedido, instância do interessado no registro, sempre que esse interessado não se conforme com a qualificação negativa do título pelo registrador. Em resumo, ingressa o título, o registrador faz uma qualificação negativa, que impropriamente se tem dito desqualificação, isso não é propriamente desqualificação, que desqualificar em rigor é, depois de ter sido qualificado, retornar ao estado prístino, estado inicial. Melhor é falar qualificação negativa. Então, ele recebe a qualificação negativa por meio da nota de devolução ou nota devolutiva, não se conforma com essa qualificação negativa e requer ao próprio registrador a suscitação da dúvida. Isso está no artigo 198, no caput do artigo 198, e eu não lerei aqui o artigo, todos o conhecem pelo menos no seu sentido geral. Então, o processo de dúvida é dizer, o processo que está previsto na vigente normativa, o processo da dúvida direta, possui uma fase antejudicial, pré-judicial, ou seja, anterior ao juízo. Isso é um processo misto. Uma parte ocorre de maneira extrajudicial, ou seja, fora do judiciário, e ele prossegue depois na fase judiciária, processo misto. Essa fase, pois, é inaugurada com o pedido de suscitação da dúvida. E prossegue, primeiro, com a anotação dessa ocorrência, ou seja, do requerimento da suscitação de dúvida e da própria suscitação de dúvida, à margem da prenotação do título no livro número 1. É que vem uma coisa, eu dizia, em tom de certo gracejo aqui, que se eu fosse integrante de uma comissão de concurso, eu exatamente perguntaria se há previsão de algo a fazer-se no registro que não seja abertura de matrícula, registro em sentido estrito, inscrição inaugural no protocolo, averbação e lançamentos, como quer que nós os chamemos, de inscrições nos livros dos indicadores. E aqui a hipótese de que existe, prevista na lei, literalmente, um caso de anotação. Normalmente, quando se pergunta, na lei de registros públicos está prevista a anotação, nós nos referimos ao artigo 106, que fala da anotação no registro civil. Mas há um caso de anotação, pois, previsto literalmente para o registro de imóvel. Segundo passo, a certificação no próprio título, portanto, no título em sentido formal, quer do assentamento no protocolo, quer da suscitação da dúvida.
rubricando-se as folhas desse título. Terceiro, já com os termos da dúvida, cientificando-se disso, o apresentante, que nós vamos ver adiante, precisa conhecer os termos da recusa, notifica-se ele para os fins de eventual impugnação, que deve oferecer-se em via judiciária. Aqui, então, depois da cientificação, para que ele impugne a dúvida, o ato deve ser remetido ao judiciário e a impugnação se fará perante o juiz. Eu quero interromper um minuto para saudar com muita satisfação o retorno do nosso grande doutor Ulisses da Silva, emérito registrador, que foi e é, por merecimento, aqui no Estado de São Paulo. Bom, certificada a efetividade do disposto na regra desse inciso terceiro, ou seja, que houve a cientificação, está ultimada a etapa antejudiciária. Então aí passa a correr, a tramitar o processo de dúvida junto ao juízo competente. Muito bem. A dúvida inversa, indireta, avessa, consiste em uma via que eu aqui menciono qualificando-a de heterodoxa, ou seja, que foge da ortodoxia. E eu ainda digo aqui com uma certa dose de impiedade, que eu reconheço, etc., que falar em heterodoxia é apenas um respeitoso eufemismo, para não dizer pura e simplesmente, com todo respeito, que trata de uma ilicitude, de uma ilegalidade. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já o disse, é ilegal. Então, isso acabou sendo adotado em São Paulo. Eu penso que sob a influência um pouco do regulamento de 39, porque no regulamento de 39 a impressão que dava é que não havia obrigatoriedade da citação da dúvida. Já com a Lei 6.015, a citação é obrigatória. Portanto, já não se punha o problema do cabimento da dúvida inversa para suprir a omissão do registrador. Essa é a questão. E recorda-me aqui uma frase que era uma tópica de discurso, que sempre se fazia a propósito da dúvida inversa, no sentido de, mais ou menos isso, não importa como o dissenso entre registrador e apresentante chega ao conhecimento do Poder Judiciário, é dever do Poder Judiciário solver a dúvida. Isso não é assim. Isso não é assim. É dever do Poder Judiciário também observar a legalidade. Essa é a questão. O fato é que em São Paulo acabou se tornando costumeiro o uso da dúvida inversa, salvo no interregno da gestão do desembargador Dino de Santos Garcia, meu saudoso amigo, que foi corregedor-geral da Justiça aqui. Mas aí tem uma explicação, porque era eu, o assessor que elaborava as minutas de voto do doutor Dino. Então, não vale muito ficar invocando o doutor Dino, a autoridade dele, para dizer, olha, ele já dizia isso. Não era ele, era eu quem dizia e ele aceitava as minhas sugestões. Mas, em todo caso, houve um pequeno interregno em São Paulo em que a dúvida inversa não se conheceu. Mas vamos prosseguir aqui para justificar a minha oposição à dúvida inversa, oposição que eu mantive sempre com muita reverência na minha passagem pelo Conselho Superior da Magistratura no último biênio. Essa dúvida inversa, como se sabe, dá-se quando o interessado apresenta diretamente ao Poder Judiciário o requerimento de anulação ou revisão do juízo de qualificação registral negativa. Ou seja, em vez de ele requerer ao registrador, como está na lei, ele vai direto ao Judiciário, leva o título e apresenta diretamente ao Judiciário. Eu me recordo aqui, antes de avançar, que exatamente no 8º Registro de Imóveis de São Paulo, nós tivemos um caso em que o interessado apanhou o título, levou diretamente, falo do 8º, que foi grande titular, o doutor Ulisses da Silva aqui presente, levou diretamente à primeira vara de registros públicos, e quando nós pedimos informação do doutor Ulisses, ele disse, olha, como ele retirou o título daqui, nós demos baixa no protocolo, como tem de ser, e já há um outro título que ingressou e ganhou prioridade. Ou seja, corre-se até esse risco. Ao passo que se ele tivesse requerido pelo caminho normal, pelo caminho que está na lei, ele teria preservado o valor da prenotação, o valor posicional da prenotação. Muito bem. Argumenta-se em prol da dúvida inversa que o processo de dúvida é de caráter administrativo. E pois, isso nós vimos já na aula anterior, o processo administrativo apresenta mais flexibilidade do que o processo contencioso. Isso é certo. Daí que se diz, bom, ele é mais moldável a uma elasticidade, de modo que, sem prejuízo, não se advertiria um motivo para inibir esta via anômala.
Em contrário a isto, primeiro, causa, no meu modo de ver, um notório constrangimento a circunstância de que, submetidos ao princípio da legalidade, porque é isto que está previsto claramente, e nós estamos tratando do princípio da legalidade aqui, o registrador e o judiciário na função fiscal da observância da legalidade, sejam ambos complacentes com a propositada afronta da regulação processual da dúvida. Ou seja, sabe que não está previsto, tem de fiscalizar o cumprimento e a observância do princípio da legalidade, mas ainda assim faz coisa diversa. Eu disse, o que eu estou dizendo aqui, eu disse nas sessões do Conselho, olha, não tem sentido que eu exija o cumprimento da legalidade a partir exatamente do reconhecimento de uma ilegalidade. Eu digo, olha, eu vou agir ilegalmente, mas exijo o cumprimento da legalidade. Não me parece bem isto. Isso é uma situação que, no meu modo de ver, causa um evidente constrangimento à atuação do judiciário. Não falta mesmo que, segundo a autorizada doutrina, o princípio da legalidade administrativa se venha convertendo em nossos tempos num princípio de juridicidade. Isso quer dizer, numa legalidade mais exigente, na qual e pela qual o poder público se limita não apenas pelas regras que ele próprio institui, mas também por normas e princípios, cuja força vinculante não está na esfera de disponibilidade desse mesmo poder. O problema é esse. Será que o Poder Judiciário tinha disponibilidade para admitir a dúvida inversa? Quer dizer, contrariando a lei? A partir da vigência da Lei 6.015, volto aqui a referir o tema já indicado há pouco, não me parece mais justificar-se a transigência ou tolerância com a dúvida inversa, que isto sim se admitia no regulamento registral anterior, de 1939, porque, sob a regência regulamentar, ou seja, do regulamento de 39, a suscitação da dúvida entendia-se facultativa. Atualmente, porém, o desafio de dúvida, tanto que requerida, é indiscutivelmente obrigatória. E o caminho de viabilização jurídica da dúvida vem claramente tratado na lei. A lei diz exatamente quais são os passos do procedimento. Haver-se que uma eventual recusa de suscitação de dúvida pelo registrador pode mesmo atalhar-se por meio de processo administrativo disciplinar, tanto mais que essa recusa parece mesmo configurar falta grave. Ou seja, eu apresento o título, o registrador qualifica-o negativamente. Eu requeiro a suscitação de dúvidas ou não? A frase do nosso registrador aqui de São Paulo, a famosa frase, eu não tenho dúvida. Bom, não vou suscitar a dúvida. Eu faço um simples requerimento ao juiz corregedor permanente, ou quando o caso, diretor do fórum, nas comarcas em que o diretor do fórum responde pela corregedoria, e pronto. Não só ele exige a remessa da matéria ao seu conhecimento, mas pode instaurar um processo administrativo disciplinar. Então, eu não vejo motivo para que se valha alguém da dúvida inversa quando o caminho está previsto em lei e não se avista prejuízo com eventual recusa do registrador, porque isso se atalha rapidamente. A dúvida inversa tem mostrado inconvenientes. Primeiro, o da extensão indevida das questões levadas ao conhecimento do juiz dos registros. Eu vou explicar isto. No tempo que eu estava atuando na primeira vara ainda, era comum a dúvida inversa. E eu estava começando a minha atividade e tudo, e nem me dava conta de que não cabia a dúvida inversa. Naquele tempo se processava e pronto, era costume. Não cheguei a parar para pensar nisso. Mas verifiquei o seguinte, quando a dúvida era direta, a dúvida geralmente vinha de modo técnico. As razões da recusa são A, B e C. Quando ela era inversa, vinha com questões de possessória, uso capião, reivindicação, discussão sobre prova testemunhal, queriam produzir prova pericial, prova... Ou seja, virava um processo contencioso com o nome de dúvida inversa, discutindo coisas que nada tinham a ver com... Isso aqui dava um trabalho imenso e complicava todo o serviço judicial. Isso era um atentado à economia do processo também. Além do mais,
um problema sério que se criou, que é o risco de estabelecimento de conflito eventual entre que eu comentei há pouco, né, no caso do 8º registro de imóveis, entre o protocolo do registro e o protocolo do judicial. Claro, o protocolo judicial dá um determinado valor, às vezes, há um efeito para o protocolo do judicial, mas não é o mesmo efeito que há em relação ao protocolo do registro. E agora mesmo na gestão deste biênio, do Conselho Superior da Magistratura, houve mais de um caso desta malfadada dúvida inversa, em que se descobre que o juiz corregedor permanente não determinou que se lançasse o livro no protocolo do registro. E o registrador também não procedeu de ofício, que eu tenho minhas dúvidas se ele podia realmente proceder sem rogação e sem ordem judicial. Então o título vai sem protocolo. E aí gerando o seguinte problema: se nós determinamos o registro, pode ser que chegue no local e a ordem judicial esteja já obstada por um outro título prenotado. Então, uma série de coisas. A meu favor aqui, eu queria contar um fato. Um dos maiores processualistas que nós tivemos na magistratura de São Paulo foi o desembargador Bruno Afonso de André. Foi corregedor-geral, foi presidente do tribunal, foi um dos integrantes da chamada Escola Paulista do Processo. E quando ele se aposentou, ele passou a frequentar um tanto a vara de registros públicos. Eu tenho a impressão que ele imaginava ou escrever um livro ou dar aula sobre o registro, e começou a frequentar, o que para mim era uma festa, porque era um homem de grande valor intelectual, tinha sido presidente do tribunal, e eu ali, juiz auxiliar da capital, recebi a visita de um homem como aquele, era sempre um motivo de festa para mim. E conversando com ele, ele inicialmente falou que era favorável à dúvida inversa. Foi quando eu comecei a explicar tudo isso, ele falou: pode parar. Você tem toda a razão. Essa dúvida inversa é uma bobagem, não pode existir mais. E, vejam, isso era um apoio, um abono que eu considero importante. Por lástima, não gravei, nem sei se naquele tempo, faz tanto tempo que havia gravador já existente, nem filmei, nem coisa nenhuma. Mas tem que valer aqui o meu testemunho pessoal dessa conversa. Bom, mas é um problema teórico também a enfrentar. Como eu disse há pouco, é o da rogação do registro. Uma vez requerida a dúvida inversa, a protocolização do título deriva já não da instância do interessado, mas de uma ordem judicial. Esse é um outro problema. Nós estamos também afligindo um outro princípio registral, que é o da rogação. Os senhores vão dizer: isso é coisa pequena, nós temos que ser econômicos, temos que fazer. Eu queria chamar a atenção aqui rapidamente de duas passagens. Uma desse grande autor, que é o Caperotipi, Álvares Caperotipi, que diz que os sistemas informais no direito, sempre que houve informalidade, vamos tratar isso desse modo, é mais econômico, etc., sempre esses sistemas caracterizam a decadência da sociedade. As sociedades decadentes ao longo da história são aquelas que começaram a informalizar o seu direito, a fazer a coisa de qualquer modo. E eu, ainda esta semana, estou lendo aqui este precioso livro, muito interessante, Instituciones Medievales, de José Manuel Pérez Prendes, em que ele trata do direito vulgar romano, em que ele chama a atenção que exatamente o casuísmo, a falta de objetividade, a maneira de acomodar de acordo com a situação, ou seja, um verdadeiro situacionismo jurídico, levaram à passagem do grande direito clássico romano a essa vulgarização que praticamente decretou a morte do direito romano na passagem da Alta para a Baixa Idade Média. Então nós temos essa ideia de vamos fazer tudo mais economicamente, é mais simples, é mais célere, gasta-se menos, e tem que ser visto com muito cuidado. Especialmente quando fere, este é o caso, fere regras e fere princípios estabelecidos. Ao julgar-se na Suprema Corte Federal o recurso extraordinário 77.966 de Minas Gerais, a segunda turma daquela corte, conduzida pelo voto de relação do ministro Aldir Passarinho, afastou a viabilidade da dúvida inversa após a vigência da Lei 6.015. Aí admitia para o Regulamento 39, mas não para a lei, no tempo da Lei de 2015. Uma referência aqui. Eu falo Suprema Corte Federal porque os tribunais de justiça dos estados também são Supremas Cortes estaduais, em matéria de fato e em matéria de lei local. Portanto, nós temos no Brasil Supremas Cortes
nos estados, no Distrito Federal, portanto, Supremas Cortes estaduais e distrital, e a Suprema Corte Federal. Ou seja, não é certo retirar dos tribunais de justiça esta indicação de que são supremos tribunais na sua esfera de atuação. Conceitua-se dúvida doutrinária, já aqui o pronunciamento do juiz dos registros. Eu vou usar a expressão juiz dos registros porque compreende tanto a jurisdição de primeiro grau, quanto as corregedorias dos estados, do Distrito Federal e a Corregedoria Nacional de Justiça. São todos juízes dos registros. Mas essa dúvida doutrinária exige um pronunciamento sobre questões em abstrato. Não são questões que vão ser decididas para registrar-se um título ou para averbar-se um título, não. São questões em abstrato. É dizer que não configuram, ou ao menos não se põem à maneira de casos, como está aí, submodo caso 1. Trata-se, em verdade, de uma consulta, que antecipa um juízo que, primeiramente, nos termos da lei, deve provir do registrador, e depois, só de modo eventual, das instâncias judiciais competentes para apreciação e decisão das dúvidas registradas. Virou moda agora a consulta para tudo. Eu penso que os registradores, isso aqui é uma observação que eu faço com todo respeito, os registradores desconhecem uma peculiaridade da psicologia dos juízes, mas é da humanidade em geral, mas dos juízes em particular. É que se houver espaço, os juízes ocupam. É isso, é simples desse modo. Se faz consulta, abdica-se da liberdade de decidir. É isto. E vejo que a intervenção judicial, ela é só fortuita, ou seja, ela é eventual, se houver requerimento de situação de dúvida. Seja que se faça registro, e que eventualmente o juiz na fiscalização depois até possa cancelá-lo, essa é outra história. Seja que não se faça porque houve recusa, o juiz só vai conhecer se fizer a tal fiscalização ou se houver provocação no processo de dúvida. Mas não, eu me antecipo e consulto. Como devo proceder nessa hipótese? Posso ou não registrar? Se não está previsto na lei. No Estado de São Paulo, há previsão de consulta sobre custas, sobre cobrança de custas. Está bem, está previsto em lei. Mas isso não é dúvida. Ou pelo menos não é a dúvida registral. Portanto, a consulta, lá quando eu estive, para minha honra e satisfação pessoal, cooperando com a ministra Fátima Nancy Andrighi, minha querida amiga, lá na Corregedoria Nacional de Justiça, era frequente receber dúvida de todas as partes. E é interessante que o único parecer que ela me fez assinar conjuntamente foi de um caso de um dos estados da federação, em que nós nos recusamos a conhecer da consulta. Dizendo, a consulta não existe. O Corregedor-Geral não tem que responder à consulta de saber se isso pode ser feito ou não. Porque exatamente a primeira instância desse processo todo, processo registral todo, é do registrador. A ele cabe a decisão. Se houver, eventualmente, provocação posterior em forma do judiciário, o judiciário se manifesta. Guardadas as proporções, é a mesma coisa que um juiz de primeiro grau tem uma ação de despejo para decidir, ele consulta. Doutor, devo decidir assim, devo deferir ou não? Consulta antes, para saber o que vai acontecer. Ora, isso, além da abdicação da liberdade, mostra uma coisa que eu não me inculpo inteiramente, porque o tema da responsabilidade disciplinar objetiva leva a um certo receio, que eu compreendo dos registradores, mas é, no fundo, uma abdicação da própria responsabilidade. E o que nós precisamos é de registradores que entendam que são responsáveis porque têm independência e que saibam carregar nos ombros essa responsabilidade. Como precisamos de juízes assim também, promotores públicos assim, advogados assim, etc. Trata-se, pois, de consulta. E como eu tenho também aqui observado, já falei mais de uma vez nisso, há aqui uma ansiedade pela normativização correcional. Uma ansiedade. Eu não sei se algum dos senhores estava, talvez o doutor Pedro estivesse, uma vez na Escola Paulista da Magistratura, quando um emérito, eu não vou dizer o nome, um emérito registrador paulista,
depois de eu ter... Era aquele célebre café com jurisprudência que nós fazíamos lá. Como é que era o nome daquele? Café com jurisprudência, né? Depois de eu ter exposto que achava que havia um excesso de normatividade do Poder Judiciário, na via extrajudicial, ele se levantou e, com o peso de sua autoridade, disse: não, por mim, todos os atos que nós praticássemos deviam estar normativizados. Que a Corregedoria devia assumir, no fundo, essas funções. Existe uma vocação de abdicação da própria atividade, com todo respeito, e de entrega na mão do Estado. O Estado é que faz isso e eu só sou aqui um mero funcionário. E o meu temor é que esse espírito, esse ânimo de conduta, seja o mesmo que possa produzir a ideia de que um robozinho, no final, faça tudo. E não haja mais necessidade de um registrador para atuar juridicamente. Tudo estará regulado de maneira minuciosa. Então, aperta um botão, vai para cá, faz um gráfico, faz um organograma, nós vamos chegar ao resultado, a gente não precisa mais trabalhar. E o registrador vai deixar de ser registrador. Nós teremos uma outra coisa, um robô que vai atuar no lugar dele. Não me parece que a mecanização deva levar a esta perda, sobretudo do sentido humanitário do direito. Nós estamos esquecendo que há uma espiritualidade no campo do direito. Muito bem. Essa ansiedade pela obsessão da norma correcional, com a persecução de um juízo prematuro, decorre no exercício de competências administrativas per saltum. De fato, competência administrativa per saltum consiste nisso. Ela é qualquer competência per saltum. Eu salto uma instância e já passo direto a outra. Então, por exemplo, o que ocorre isso no judiciário? Um juiz indefere uma petição inicial, a parte apela e já diz: olha, decida já logo o tribunal. O tribunal, então, não vê o que o juiz não examina nada e julga. O Código prevê, o Código de Processo Civil, já o anterior previa, por uma dessas sucessivas emendas, e o atual, que não vem fazendo muito sucesso, também prevê o julgamento das causas maduras. Mas isso significa que as provas já estão elaboradas, o juiz já podia ter julgado o mérito. Mas, ainda assim, isso deve ser usado com temperamento, exatamente para não haver supressão da instância. E o direito que tem as partes, e até mesmo aqui quem busca o registro, de ver a questão examinada por mais de uma instância. Tendo em vista que nós estamos cuidando aqui de questões contingentes, para as quais não há certeza absoluta. Sempre uma certeza moral com maior ou menor probabilidade. Com a dúvida doutrinária, portanto, além de avistável usurpação de competências legislativas definidas no ambiente da Constituição, a Constituição diz quem tem poder para legislar, né? Parece que isso está esquecido, mas diz. Também suprime no capítulo específico da consulta a independência do registrador em ordem sua, ou seja, na sua ordem. Muito bem. Outro campo, ou outra perspectiva que comporta exame, nessa matéria de dúvida doutrinária, pode desfiar-se com a seguinte pergunta: ao juiz dos registros, nos processos de dúvida, compete uma requalificação registral? Ou a esse juiz somente se atribui a anulação ou revisão do juízo qualificador proferido à origem? Essa questão é muito interessante e, de antemão, eu digo que separa em dois campos diversos este meu querido amigo e grande doutrinador, a quem eu rendo pública homenagem, o doutor Narciso Orlando Neto, e a minha própria posição. Estamos separados aqui nessa matéria em alguns aspectos. A normativa brasileira, de fato, não assinou aos juízes a competência de qualificação registrária. Não há nenhuma parte de indicação de que o juiz qualifique títulos. O que toca aos juízes, no processo de dúvida, é apenas, e sob o estrito ângulo da legalidade, anular ou rever o ato de qualificação negativa do registrador. E quais são os limites disso? Bom, a impugnação da qualificação negativa, por meio de dúvida, leva a um pleito ou de anulação ou a um pleito de revogação do juízo qualificador. Portanto, não é via propícia para hostilizar-se por terceiros, ou seja, não pode um terceiro hostilizar a qualificação. O terceiro pode recorrer, apelar da sentença da dúvida, tá, a previsão legal, mas ele não pode, ele próprio, entrar com uma ação contra a qualificação negativa, ou um processo administrativo contra a qualificação negativa, ou contra
também é qualificação positiva. Eu não posso intervir para reclamar de uma qualificação positiva ou negativa sendo terceiro no processo registral. O que não nega, portanto, volto a dizer que possa haver impugnação recursória pelo terceiro nos processos de dúvida, portanto, depois de proferida a sentença, por óbvio. Todavia, uma característica ainda nesse processo, que é a de limitar-se o juiz pela disponibilidade da rogação. O que quer dizer isso? O juiz dos registros não pode, no processo de dúvida, rever fundamentos da recusa registral contra os quais não se opõe em ato o solicitante. O que acontece? Eu faço a rogação do registro. Muito bem. Rogado o registro por... Vamos admitir, o registrador recusa por 4 fundamentos. Eu olho esses fundamentos e digo, olha, eu acho que 3 desses fundamentos estão bem. O último não está. E justamente peço citação de dúvida contra só um motivo, alegando um motivo. Eu rogo apenas que se examine isto. Não pode o juiz, aí se ele requalificasse, poderia. Não pode o juiz, a pretexto de que os 3 estão mal indicados, outros 3 estão mal indicados, vencer o 4º e mandar registrar. Porque isso já não é objeto da rogação, isso já não está entregue a ele. Não se admite dúvida de ofício, esse aí é o problema. E não é incomum que o interessado, ao requerer a citação, ou após a sentença de procedência, porque isso às vezes emerge no plano da desistência ou da parcial de fundamentos, no recurso de apelação. Portanto, ele depõe parcialmente da resignação. Inicialmente ele se resigna com os 4 fundamentos, depois diz, não, quer saber uma coisa? Com 3 eu consigo cumprir. Geralmente é isso, é mais econômico, eu consigo cumprir e não vou brigar com isso, vou brigar só com o 4º fundamento. E isso prejudica, na verdade, a dúvida, porque o juiz não pode conhecer de ofício dos 3 fundamentos de recusa com os quais concordou o apresentante, porque isso já não faz parte da rogação. Se ao juiz do registro competisse requalificar o caso, ele poderia, propter officium, ou seja, de ofício, por ato pessoal, afastar motivos de recusa com os quais se conformasse o solicitante. Olha, o doutor Ulisses está exigindo reconhecimento de firma nesse caso, mas eu acho que não precisa. Embora a parte tenha concordado, com isso o juiz não concordou e ele próprio de ofício atua. Isso é uma espécie de dúvida de ofício que está proibida pela lei. Ou mesmo ele poderia, juiz, determinar um registro de que houvesse desistido o apresentante, resignado com exigências supostamente descabidas. Mas ele pode chegar a isso, né? Ele desiste, mas como o juiz acha que os fundamentos eram descabidos, ele manda registrar assim mesmo, apesar da desistência. Ou seja, é um desrespeito à rogação. Nós estamos outra vez invadindo o campo da rogação. Ora, não detendo o juiz dos registros competência de qualificação, cabe-lhe apenas anular ou rever o ato, limitando-se pela rogação correspondente. Bom, é um tema aqui que vai complicar. Isso, por enquanto, está muito claro, mas vamos ter uma complicação, que é o paralelo com a pertinência, isto sim, da atuação ex officio do juiz dos registros ao manter a conclusão denegatória do registro, ainda que por motivos diversos dos indicados pelo registrador. Mas o que acontece? Agora a situação é diversa. Vamos ver o caso concreto. Um registrador recusa o registro por A e B. Vem o apresentante, requer a citação de dúvida, o juiz examina e diz, não, A e B são motivos totalmente descabidos. Mas há um terceiro motivo que não foi visto, C. E por esse motivo eu denego o registro. Agora, vejam que é uma situação muito paralela com a anterior. Nós tivemos um caso aqui em São Paulo, doutor Ulisses, não era do 8º, deixo isso claro, em que havia um processo muito grande de registro envolvendo o loteamento e a devolução se fez por 2 ou 3 fundamentos. Eu me lembro ainda que atuou no processo o ministro José Celso de Mello Filho. Ele chega a dizer, ele era curador de registros públicos, ele chega a dizer, mas que é um absurdo devolver-se o título com esses fundamentos totalmente descabidos. E eu achei aquilo muito estranho. Levei o processo para examinar, e aí então descobri que havia um motivo gravíssimo para a recusa. E por pouco não se abriu o processo contra o registrador, que depois se descobriu que foi coisa do assessor jurídico do cartório, que fez aquilo ou
sem perceber, ou não sei o que dizer. Mas recusava por 3 motivos e escondia o verdadeiro motivo, ou seja, deixava de dizer, não sei se escondia propositadamente ou não, ou culposamente, não importa. O verdadeiro motivo não estava. Porque isso levava, em alguns lugares é assim, né? Levava que depois se defendesse, dizia, não, eu registrei porque o juiz mandou. Escondendo um motivo grave de recusa. Então agora nós temos uma situação paralela, mas a solução é diversa pelo motivo que eu vou dizer. Esse caso não tem proporção com o anterior. Ou seja, não pode emprestar-se analogicamente em favor da superação da disponibilidade da instância do solicitante. É que para a denegação, eis o ponto, conspira a circunstância do juiz dos registros oficiar na condição ou no status de tutor do interesse de terceiros. Ou seja, agora já não é o interesse privado que ele está examinando. Seria a primeira hipótese. Em prol do interesse privado. Não, aqui ele está na função tutelar do interesse de todos os terceiros da sociedade. E porque ele atua, então, em favor da sociedade, ele pode, de ofício, impedir o registro, ainda que por motivo não alinhavado pelo registrador. A situação é paralela, mas a solução é diversa. Muito bem. Nós, então, com isso, terminamos aqui a nossa pequena exposição de hoje. Na sequência, vamos gravar o Regra sobre Regra 72, prosseguindo esse tema. E na aula que vem vamos tratar da questão da fundamentação, motivação. Quais são os atributos da fundamentação que se exige do registrador? Que é um ponto aqui que eu queria mencionar, enquanto a nossa competente Graziela vai providenciando o sorteio, queria observar. Às vezes dá-se o seguinte caso. Esse é um ponto a mais contra a dúvida inversa, conspira contra a dúvida inversa. Nos cartórios muito grandes, é evidente que o registrador não pode fazer tudo sozinho. Então, gente competente faz e no volume de serviço muitas vezes escapa um ponto ou outro. Vai lá por 3 motivos e quando há suscitação de dúvida, o registrador examina e diz, olha, desses 3 motivos aqui, acho que 2 estão completamente equivocados. Acho que só mantenho por um. Então, na verdade, o registrador tende a limitar, ele vê de novo, ele reexamina, reconsidera. E é uma vantagem, e deve fazer isso com honestidade. Não há necessidade de dizer, errei. Não há problema, retiro, reconsidero, mantenho a dúvida só por um dos fundamentos. Que é uma coisa que na dúvida inversa já é impossível, porque já chega no tribunal com um volume de coisas e aqueles pontos atacados. E o registrador fica numa situação complicada de ter que voltar atrás e dizer para o juiz, olha, eu me equivoquei aqui e ali, não devia ter falado. E, sobretudo, num ambiente hoje em que a responsabilidade disciplinar tem se alargado demasiadamente, isto pode ser considerado a qualquer momento uma falta gravíssima de ter alguém se equivocado. Então, é mais um motivo que, a meu ver, leva à conveniência de nós inibirmos o processo de dúvida inversa ou dúvida avessa. Muito bem, já tivemos o sorteio, doutor? Muito bem, vamos ver aqui. Esse livro, Uso Capião Coletivo e Desapropriação Judicial, é da lavra, como eu disse, deste grande magistrado paulista, que é o Dr. Márcio Câmara de Lima, que é, a meu juízo, o melhor magistrado da área de Fazenda Pública de São Paulo. Tive a honra de contar com a colaboração dele no último biênio, assessorando-me na presidência da Direção de Direito Público. Ensinou-me muitíssimo, é realmente muito competente esse moço. E escreveu aqui esse trabalho sobre o uso capião coletivo e desapropriação judicial. E o segundo livro é este Registro de Imóveis Princípios, que é o tomo primeiro de uma série que eu pretendo continuar enquanto estiver aqui na Uniregistral com essas aulas, porque eu produzo semanalmente um artigo, e isto que está vindo para cá, com o acréscimo do índice muito competentemente elaborado por discípulos aqui da nossa atividade. Vamos lá, estamos com hoje 70 compartilhamentos. A coisa hoje foi boa, né? Muito bem. O doutor Pedro Teobaldo foi o presenteado com essa obra do Márcio Câmara de Lima. E o doutor Gabriel Amaral, sorteado com o nosso registro de imóveis, tomo primeiro.
Eu quero agradecer mais uma vez a Uniregistral, na pessoa do seu emérito reitor, Dr. Francisco Raimundo, pelo patrocínio que dá nessas nossas, permitindo que nós nos reunamos aqui para estas aulas. Agradecer a presença de todos os que se deslocaram aqui, lamentar a ausência hoje, justificadíssima, do nosso conde Júlio Chagas. E também cumprimentar o público que nos assiste pela via eletrônica. Eu repito que muita dessa gente vai prestar concurso e eu quero efetivamente, de coração, desejar que Deus abençoe os estudos desse pessoal que se está dedicando e que tenha um bom êxito no concurso que vem aí pela frente. Muito obrigado e vamos passar logo para a gravação da próxima aula.